Olá e bem-vindo ao Universo Contado. Hoje vamos falar sobre os 10 livros mais vendidos de todos os tempos. Preparem-se para conhecer essas obras incríveis que conquistaram o coração de milhões de leitores em todo o mundo. Em décimo lugar, O Código da Vinci. Escrito por Dan Brown, é um thriller de conspiração que envolve religião, simbolismo e história. Com mais de 80 milhões de cópias vendidas, é um dos livros mais populares do século XXI. Em 2006, foi adaptado para um filme estrelado por Tom Hanks e dirigido por Ron Howard, sendo um grande sucesso de bilheteria, com mais de 758 milhões de dólares arrecadados em todo o mundo. Um ponto curioso é que Dan Brown é um grande fã do pintor renascentista Leonardo da Vinci e se inspirou em suas obras para criar a trama do livro. Além disso, o Código da Vinci causou polêmica entre os religiosos, que acusaram o livro de distorcer fatos históricos e ofender a Igreja Católica. Em nono lugar, O Hobbit. Escrito por Tolkien, é um livro de fantasia que se passa na Terra-média antes dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis. Com mais de 100 milhões de cópias vendidas, é um clássico da literatura juvenil. O livro começou a ser adaptado para uma trilogia de filmes em 2012, dirigida por Peter Jackson, sendo que o primeiro filme sozinho já foi indicado a 3 Oscars e arrecadou mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo. Um fato bastante curioso é que Tolkien escreveu O Hobbit como uma história para seus filhos, e só depois decidiu publicá-lo. Além disso, o personagem Gollum, tão famoso em O Senhor dos Anéis, já aparece em O Hobbit, muito antes de Tolkien começar a escrever a famosa trilogia. Em oitavo lugar, E Não Sobrou Nenhum. Escrito por Agatha Christie, é um romance de mistério que se passa em uma ilha isolada. Com mais de 100 milhões de cópias vendidas, é um dos livros mais populares da Rainha do Crime. O livro foi adaptado para uma série de TV em 2015, produzida pela BBC One, sendo que a série foi bem recebida pela crítica e pelo público, vencendo o Emmy de melhor minissérie daquele ano. Uma curiosidade sobre Não Sobrou Nenhum é que é um dos livros mais famosos de Agatha Christie, e sua trama é considerada uma das mais engenhosas da história do gênero policial. Além disso, o título original do livro, Ten Little Niggers, gerou controvérsia, por ser considerado racista, sendo posteriormente alterado. Em sétimo lugar, O Sonho da Câmara Vermelha. O Sonho da Câmara Vermelha é um romance clássico da literatura escrita por Carl Schwein, com aproximadamente 100 milhões de cópias vendidas. Publicado em 1791, é considerado uma obra-prima da literatura chinesa e uma das grandes obras da literatura mundial. A história é ambientada na China do século XVIII e segue a vida da família Xia, que é rica e poderosa, mas tem seus membros confrontados com dificuldades e tragédias. O livro é famoso por seus personagens bem desenvolvidos e complexos, além de sua descrição detalhada da vida cotidiana e dos costumes da sociedade chinesa do século XVIII. Embora o romance seja incompleto, com o autor tendo morrido antes de terminá-lo, ainda é considerado uma obra-prima e é estudado e admirado em todo o mundo. Em sexto lugar, Ella a Feiticeira. Ella a Feiticeira é um romance de aventura e fantasia escrito por Henry Hyde Hogarth e publicado pela primeira vez em 1887, contando com aproximadamente 100 milhões de cópias vendidas. A história segue o personagem principal, Leo Vincent, que é guiado por uma misteriosa figura chamada Aesh, em uma busca para descobrir a verdade sobre sua ancestralidade e encontrar a cidade perdida de Kor. Aesh é uma personagem enigmática e poderosa, conhecida como Ela, que é uma rainha imortal e feiticeira. Descrita também como uma mulher de beleza sobrenatural, mas com um temperamento terrível e habilidades mágicas incríveis. Uma curiosidade interessante sobre o livro é que, embora tenha sido publicado há mais de um século, Ela a Feiticeira influenciou muitos escritores e cineastas de ficção científica e fantasia. Por exemplo, o personagem de Aesh foi uma inspiração para personagens de Jadis, a Rainha Branca em As Crônicas de Nárnia. Além disso, a história também inspirou muitos filmes, incluindo Indiana Jones e a Última Cruzada e O Retorno da Múmia. Pessoal, espero que estejam gostando bastante do vídeo. Mas antes de continuarmos, se inscrevam.
O Universo Contado é um canal novo e cada um inscrito é uma comemoração gigantesca pra gente. Em quinto lugar, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Pedra Filosofal é o primeiro livro da série Harry Potter de J.K. Rowling, com aproximadamente 140 milhões de cópias vendidas. Publicado em 1997, é uma obra-prima da literatura de fantasia que cativou milhões de leitores em todo o mundo. A história segue o jovem Harry Potter, que descobre que é um bruxo e é levado para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde descobre um mundo mágico, repleto de aventuras e perigos. A série Harry Potter se tornou um fenômeno cultural com fãs em todo o mundo e adaptações cinematográficas bem-sucedidas, que dispensam qualquer descrição ou apresentação. Uma curiosidade é que J.K. Rowling escreveu o primeiro livro da série enquanto era mãe solteira e lutava contra a depressão e a pobreza. A história é muitas vezes citada como um exemplo inspirador de perseverança e determinação. Em quarto lugar, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro infantil escrito por Antoine de Saint-Exupéry e publicado em 1943 que possui cerca de 150 milhões de cópias vendidas. É um conto poético sobre um pequeno príncipe que viaja de planeta em planeta, fazendo amigos e aprendendo lições sobre a vida e o amor. Apesar de ser considerado um livro infantil, O Pequeno Príncipe é uma obra atemporal que pode ser apreciada por leitores de todas as idades. Curiosidades sobre este livro incluem que Antoine de Saint-Exupéry escreveu e ilustrou o livro sozinho, tendo feito isso enquanto estava exilado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O autor incorporou sua própria experiência como piloto em alguns dos personagens, e a história em si foi inspirada por uma série de eventos que aconteceram em sua vida. Em termos de adaptações cinematográficas, O Pequeno Príncipe foi adaptado para o cinema diversas vezes, incluindo uma versão animada lançada em 1974 e uma versão de animação stop motion lançada em 2015. Em terceiro lugar, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um épico de fantasia publicado em 3 volumes entre 1954 e 1955, com cerca de 150 milhões de cópias vendidas. A história acompanha a jornada do hobbit Frodo Bolsão, que tem a missão de destruir o Um Anel, uma poderosa arma criada pelo maligno Senhor do Escuro, Sauron. Curiosidades sobre este livro incluem que Tolkien passou mais de 14 anos escrevendo e desenvolvendo a história do Senhor dos Anéis, sob influência de várias mitologias e lendas, incluindo a mitologia nórdica e a lenda do Rei Arthur. Em termos de adaptações cinematográficas, O Senhor dos Anéis foi adaptado para o cinema em uma trilogia dirigida por Peter Jackson e lançada entre 2001 e 2003. A trilogia foi um grande sucesso de público e crítica, vencendo um total de 17 Oscars e se tornando o conjunto de filme mais premiado da história da Academia de Hollywood. Em segundo lugar, História em Duas Cidades. História em Duas Cidades é um romance histórico publicado em 1859 e escrito por Charles Dickens, que vendeu aproximadamente 200 milhões de cópias. A história se passa durante a Revolução Francesa e segue a vida de vários personagens, incluindo o advogado Charles Darnell e o seu duplo Sidney Crump. Curiosidades sobre este livro incluem que Charles Dickens inicialmente o publicou em capítulos em um jornal, e que a famosa frase de abertura do livro, abre aspas, era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, fecha aspas, é frequentemente citada como um exemplo de uma introdução memorável na literatura. Em termos de adaptações cinematográficas, História em Duas Cidades foi adaptada para o cinema várias vezes, incluindo uma versão de 1935 dirigida por Jack Connolly e uma versão de 1958 dirigida por Ralph Thomas. E finalmente, em primeiro lugar, Don Quixote. Don Quixote é um romance publicado em 2 partes entre 1605 e 1615, que já atingiu a marca impressionante de 500 milhões de cópias vendidas. A história segue as aventuras do cavaleiro errante Don Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza, sendo frequentemente considerada a primeira grande obra da literatura moderna. Um fato curioso sobre este livro é que Miguel de Cervantes escreveu Don Quixote enquanto estava na prisão. Além disso, a versão em espanhol do livro tem cerca de 1000 páginas, mas isso não impede que desde 1997 uma leitura pública em voz alta e sem interrupções seja feita pelo Círculo de Belas Artes de Madrid, na Espanha. Em termos de adaptações cinematográficas, Don Quixote
também foi adaptado várias vezes, incluindo uma versão de 1955, dirigida por Rafael Gil, e uma versão mais recente de 2018, dirigida por Terry Gilliam. Gostou do nosso top 10 de hoje? Então não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos fascinantes como esse. Se você ficou impressionado com alguma curiosidade em particular, ou se tem alguma sugestão de tema para o próximo top 10, deixe nos comentários abaixo. E se você acha que seus amigos também iriam adorar essas curiosidades, compartilhe o vídeo com eles. Vamos espalhar o conhecimento e a diversão juntos. E se você quiser ser o primeiro a saber quando lançarmos um novo vídeo, não se esqueça de ativar as notificações. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade de curiosos agora mesmo.